Olá, pessoal que vai prestar o Unesp dia 8 de maio. Finalmente a segunda fase foi marcada e dessa vez faltam aí alguns dias para se preparar para a prova. Então, mesmo pensando na prova ser no formato teste, eu vou fazer aqui a resolução das provas de segunda fase dos últimos anos, mas pensando nos conteúdos que apareceram, porque tem aquela questão da Unesp pegar muito conteúdo de história contemporânea. Então, algumas similaridades com conteúdos que ela já cobrou recentemente podem aparecer. Bom, então vamos fazer a prova de 2019, iniciando aqui, prova de conhecimentos específicos. As questões de 1 a 4 eram questões de conteúdos de história. Então aqui nós temos as instruções da prova. E a primeira questão vinha com esse texto, que na verdade é a letra da música Mulheres de Atenas, de Chico Buarque, composta na década de 70. E aí você tinha o item A e o item B. Como é uma questão que pede para você voltar ao texto, é importante primeiro olhar o que se pede, né? Então, cite duas referências míticas presentes na canção, ou seja, elementos da mitologia grega, né? E o B, identifique duas características da condição da mulher na Atenas antiga, citando o trecho, ou seja, era para você transcrever um trecho da canção que mencionasse essas duas características. Então vamos olhar a letra já tendo essas instruções, né? Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem para os seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite, se arrumam. Suas melenas, quando fustigadas, não choram, se ajoelham, pedem e imploram mais duras penas, cadenas. Bom, aqui no primeiro parágrafo já dá para ver a questão da submissão feminina aos homens. Então aqui já daria até para responder o trecho do item B, né? Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, sofrem para os seus maridos poder e força de Atenas. Quando eles embarcam, soldados, elas tecem longos bordados, 1000 quarentenas. E quando eles voltam, sedentos, querem arrancar violentos carícias plenas, obscenas. De novo, a ideia da sujeição feminina. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, despem-se para os maridos, bravos guerreiros de Atenas. Quando eles se entopem de vinho, costumam buscar o carinho de outras falenas, mas no fim da noite, aos pedaços, quase sempre voltam para os braços de suas pequenas Helenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, geram para os seus maridos os novos filhos de Atenas. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito nem qualidade, têm medo apenas. Não têm sonhos, só têm presságios. O seu homem mares naufrágios, lindas sirenas, morenas. Bom, elementos mitológicos, que é o que o item A pede, só aparecem no último trecho da música. Presságios, que fazem referência aos oráculos, aos adivinhos, né? Um elemento muito comum nas histórias da mitologia grega, que é você prever os acontecimentos, né? Saber o futuro. E sirenas é uma menção às sereias. Sirena e sereia são sinônimos. Então no item A você tinha que falar dos presságios, que eram os oráculos, e a ideia das sereias, que são seres mitológicos. Já no item B, você podia falar dessa ideia da sujeição feminina, né? E essa ideia de que geram para os seus maridos novos filhos de Atenas, ou seja, a função da mulher era a reprodução, era gerar novos cidadãos, né? Gerar filhos. Elas não têm gosto ou vontade, a questão de que as mulheres não tinham, por exemplo, participação política, né? Elas não tinham uma opinião que fosse levada em conta na sociedade. Sobre a sujeição feminina ao homem, você podia pegar outros trechos da canção, tá? Mas é interessante como tanto o item A como o item B se resolve aqui no último parágrafo, né? Na última estrofe. Então, seria essa a resposta, né? Pessoal, questão muito clássica, na verdade, né? Você falar de mulheres em contexto da antiguidade, da Idade Média, né? É quase sempre você identificar alguma forma em que as mulheres são colocadas como indivíduos secundários, né? Isso era meio que o modelo padrão dessas sociedades. Então, acaba sendo uma questão meio previsível. Então, isso aqui era a primeira questão.
Questão 2 da prova tinha que observe a tela Tiradentes esquadrejado, do Pedro Américo, pintada em 1893. E aqui a data vai ser importante. Então vamos lá. A. Indique o momento histórico em que a tela foi pintada. Pessoal, o momento histórico em que a tela foi pintada é o início do período republicano no Brasil, né? A República é proclamada em 1889, final do Império. Então nós estamos ali na primeira fase republicana, ainda era governo militar, a chamada República da Espada, que foi até 1894, né? Depois assume o primeiro presidente civil, o Prudente de Moraes. Bom, cite uma dificuldade política. Você podia citar a própria implantação do regime republicano, já que no Brasil ainda havia, até o final do século XIX, uma forte corrente monarquista que resistia, né, que criticava duramente a proclamação da República. Podia também falar da crise gerada pela renúncia do presidente Deodoro da Fonseca, né, o primeiro presidente do Brasil. Ele assume provisoriamente em 1889, né, depois da proclamação. Em 1891 é eleito indiretamente, mas renuncia alguns meses depois, dando a posse ao vice-presidente Floriano Peixoto. De fato, não se poderia fazer isso. As regras constitucionais naquele momento exigiam uma nova eleição. Então você podia mencionar, inclusive, toda essa polêmica em torno da posse do vice Floriano Peixoto e a revolta da Armada, quer dizer, uma série de desdobramentos violentos desse momento de consolidação da República. Então podia ir por uma linha dessas. Um problema social, podíamos falar aqui das questões relacionadas a cortiços, né? A demolição dos cortiços, que tome cuidado, muita gente associa o processo de demolição dos cortiços à revolta da vacina, já no início do século XX. Mas a revolta da vacina, ela vem no término de um processo que tinha começado ainda no Império. Então, quer dizer, você tem vários processos de desalojamento de pessoas do centro do Rio, desmoronamento de cortiços, né? As reformas urbanas, elas começam a ser feitas ainda no Império. Óbvio que com a República isso se intensifica. Então, nesse momento, a gente tem ali a demolição do Cabeça de Porco, né, o maior cortiço do centro do Rio, outras questões que depois desembocam na revolta da vacina em 1904. Então, podia falar dessa questão das moradias, né, e desses problemas. Ou também podia mencionar a questão de movimentos que eram contrários à República ou contrários, de alguma forma, à estrutura social. Por exemplo, Canudos está se formando nesse período, né? A Guerra de Canudos ela termina já no governo do Prudente de Moraes, mas as questões, né, a formação do Arraial de Canudos se dá ainda no governo do Floriano Peixoto. Então, também podia abordar isso. Ou econômica, né? Então também tinha um outro detalhe aqui econômico, que eram os desdobramentos do encilhamento, aquela crise financeira provocada pelo estímulo do governo à industrialização, liberando empréstimos, mas que na prática não foram aplicados na industrialização, gerou uma inflação, né, uma desvalorização acentuada da moeda brasileira, porque o governo decidiu emitir muitos títulos, emitir dinheiro, e com isso acabou desvalorizando a moeda brasileira diante das moedas estrangeiras, o que repercutiu na alta dos preços, porque o Brasil ainda dependia muito de produtos importados. Então, quer dizer, um desastre completo. Então, podia mencionar algum desses elementos. B. Identifique através da análise da imagem um elemento visual que acentue seu caráter dramático. Bom, caráter dramático. Tiradentes está todo esquartejado, né? O corpo de Tiradentes, né, todo desmembrado na imagem, né? Seria um elemento dramático. E um elemento visual que enfatiza a caracterização de Tiradentes como mártir. Aí aqui você teria que fazer essa menção, a analogia, né, entre a imagem de Tiradentes e a imagem do Cristo. Tem outro detalhe dessa imagem, que é o corpo do Tiradentes disposto
na forma do mapa do Brasil, porque essa pintura é uma pintura histórica, né? Ela visa retratar o momento da morte do Tiradentes, mas ela é inserida dentro de um contexto do nacionalismo do século XIX, né? Então Pedro Américo é um dos principais pintores dessa estética, né? Pintou também o Grito do Ipiranga, tem pinturas sobre a Guerra do Paraguai, e aqui ele faz menção ao Tiradentes, que é o herói da proclamação da República no Brasil, né? Tiradentes se torna herói nacional, né? Ele é resgatado historicamente porque ele se associa aos ideais republicanos. Um homem de apelo popular, que era um militar de baixa patente e que tinha se envolvido num movimento republicano ainda no período colonial brasileiro. Então, a proclamação da República acontece um século depois da Inconfidência Mineira. E aí o que acontece? Os líderes do movimento republicano resgatam a memória do Tiradentes para associar ao movimento que eles faziam ali em 1889 como sendo a realização da vontade que estava adormecida no Brasil ainda no período colonial. Ou seja, você faz um elo legitimando o movimento republicano daquele momento. Então isso também é uma questão importante, né, de associar aí a memória e como que a gente constrói essa memória. Bom, a terceira questão. No livro The Moral Consequences of Economic Growth, de Benjamin Fieldman, professor de Economia Política da Universidade de Harvard, parte da vasta evidência histórica para defender que o crescimento econômico não é um facilitador apenas de melhorias materiais, mas também da liberdade, da tolerância, da justiça e da democracia. Nos anos 1930, os Estados Unidos conseguiram fortalecer os valores democráticos em meio à Grande Depressão. O autor atribui essa sorte ao New Deal do presidente Roosevelt, que qualifica como uma tentativa de disseminar a oportunidade econômica o mais amplamente possível. Considera que o caminho escolhido foi deliberadamente pluralista e inclusivo, com o objetivo não somente de restaurar a prosperidade econômica, mas de criar maior igualdade de oportunidades. Bom, indique duas características do New Deal. Pessoal, primeira coisa, né? O New Deal é um conjunto de medidas econômicas que visava tirar os Estados Unidos de uma crise econômica de grandes proporções, né? Iniciada em 29. Duas características do New Deal. Primeiro, estímulo à geração de empregos. Primeira coisa óbvia, né? Havia um número enorme de desempregados nos Estados Unidos, então o governo estimulou a geração de empregos. Como? Principalmente em grandes obras públicas. Por quê? Porque nesse tipo de obra você emprega muita gente, consome recursos que movimentam a economia, né? Cimento, concreto, materiais, aço, e porque também gera um benefício para a sociedade, né? Novas rodovias, prédios públicos, escolas, hospitais, obras de saneamento. Então, esse tipo de coisa foi feita nos Estados Unidos. A outra grande questão foi uma série de medidas de auxílio econômico aos cidadãos. Então, seguro-desemprego, auxílios governamentais aos mais pobres, né? Auxílio para comprar comida, o que, por um lado, evitava que a miséria atingisse proporções absurdas, o que geraria até uma mortalidade enorme da população, e também movimentava a economia, porque as pessoas, ao receberem esses auxílios do governo americano, usavam esse dinheiro para comprar alimentos, e isso fazia com que movimentasse também a economia, os pequenos fazendeiros, os mercados, né? Quer dizer, a economia acabava girando. Por isso que o pessoal fala que o New Deal é uma forma de intervenção do Estado na economia. Sim, de fato, o Estado ele injetou dinheiro na economia americana com vistas a fazer a economia que estava em crise voltar a girar e, com o passar do tempo, gerar uma demanda que retornaria a economia aos eixos anteriores da crise. Óbvio que isso levaria muito tempo. O que acabou ajudando de fato os Estados Unidos a sair da crise econômica foi a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Com a guerra, o governo tem uma justificativa para ampliar gastos, por exemplo, empregando pessoas nas Forças Armadas, construindo armamentos, né? Quer dizer, isso mobilizou a indústria numa escala também gigantesca. Mas o New Deal tinha essa finalidade.
B. Identifica e explica a ideia central do primeiro parágrafo. Bom, qual que é a ideia central do primeiro parágrafo? É isso aqui, né? Crescimento econômico não é um facilitador apenas de melhorias materiais, ou seja, não é apenas um jeito de você ter bens, né, ou coisas que são próprias do mundo material, mas também de fortalecer a liberdade, tolerância, justiça e democracia. Por quê? Porque uma população que tem oportunidades econômicas, ela é mais livre no sentido de fazer suas escolhas. Também porque o crescimento econômico permitiria que as pessoas dependessem menos do Estado para se sustentar. Então você pode pensar aí no quesito da liberdade liberal mesmo, na liberdade econômica, né? Tolerância, por quê? Um dos grandes fatores de tensão social é o desemprego. Pode reparar que em momentos de desemprego afloram xenofobia, conflitos raciais, conflitos regionais, porque o desempregado começa a culpar os outros grupos, né, pela sua condição. Justiça, porque há uma melhor distribuição da riqueza, né? Óbvio, em modelos de crescimento econômico que promovem inclusão, como o New Deal, e da própria democracia por conta disso, né? Você fica menos sujeito à dependência do Estado, um Estado menos paternalista, né? Onde as pessoas criam vínculos de dependência. Se a gente for olhar boa parte dos regimes autoritários, os regimes autoritários eles eram fundamentados nessa dependência paternalista da população. Então, aqui até no viés democrático a gente pode realmente fazer uma relação com isso. Só um detalhe, o Roosevelt ele governou os Estados Unidos por 4 mandatos. Ele é o presidente mais longevo da história dos Estados Unidos, e inclusive ninguém vai poder repetir isso, porque depois teve uma emenda que proibiu esse número indefinido de reeleições. Mas a gente tem que entender o seguinte, ele assumiu em meio à crise de 29 e teve os seus mandatos renovados em meio à Segunda Guerra Mundial. Por que isso aconteceu nos Estados Unidos? Primeiro, de certa forma, as medidas dele estavam dando muito certo, e aí os americanos preferiram manter um governo que estava sendo eficiente a arriscar uma troca de liderança, e também isso aconteceu dentro de um contexto democrático. Ele disputou eleições, ele era do Partido Democrata, a cada 4 anos haviam eleições contra membros do Partido Republicano e outros candidatos, né? Os candidatos de partidos menores, que a gente pouco fala, mas existiam os outros candidatos. E isso contrasta com um momento em que você tem lideranças que também se estenderam por muitos anos no governo, mas que eram ditadores. O Roosevelt é um exemplo de democracia. Por exemplo, no Brasil nós temos o Getúlio Vargas, de 30 até 45, quer dizer, basicamente o mesmo período, mas sem eleição. Na Alemanha nós tínhamos Hitler, uma ditadura. Na Itália, o Mussolini. E na União Soviética, o Stalin. Se a gente for considerar ainda Espanha, tinha o franquismo, e em Portugal o salazarismo. Todos governos que duraram anos e anos, mas que não tinham eleições, ou não tinham eleições democráticas. Nos Estados Unidos é um caso de governo de longa duração, que foi da década de 30 até a década de 40. O Roosevelt morreu no 4º mandato, né? Ele foi concluído pelo vice dele, mas era um contexto de democracia. Então essa também é uma grande diferença entre o Roosevelt e os outros governos de sua época. Tá? E o último aqui, né, questão 4, que é um texto do Enfield, né? O senhor Ato 5 e a senhora Nação Brasileira, ambos brasileiros, casados. Ele residente na Praça dos Três Poderes, Distrito Federal. Ela, prendas domésticas, residente no continente americano, latitude sul, vem requerer a Vossa Excelência que se digne a deferir seu divórcio litigioso, incompatibilidade de gênios, observadas as formalidades legais nos termos que se seguem. 1. Os suplicantes são casados há 9 anos pelo regime de exceção de bens, conforme certidão inconstitucional anexa.
O casal possui 110 milhões de filhos, de acordo com as certidões de nascimento anexadas a este instrumento. Os filhos do casal ficarão sob a guarda da mãe, não podendo o pai nunca mais visitá-los quando lhe aprouver, nem nos fins de semana e jamais nas férias escolares. A suplicante abre mão do seu direito de pensão alimentícia por dispor de meios próprios de subsistência, como proprietária de milhões de quilômetros quadrados. Pede deferimento, Oiapoque ao Chuí, 15 de julho de 77. Bom, isso aqui é um texto do Enfio, né, feito durante a ditadura militar, e as questões, né? Identifique o que é o senhor ato 5. Pessoal, ato 5 é uma referência ao AI-5, ao ato institucional número 5, que vigorou entre 1968 e 1978, né? No final de 78 para 79 ele já deixa de valer. Então, quem é o ato 5? É o ato que aprofunda a ditadura militar, né? Que cria o período mais duro do regime militar. Por quê? Porque dava plenos poderes ao presidente da República, permitia suspender mandatos, fechar congresso, quer dizer, tudo aquilo que os atos anteriores ensaiavam ali de uma certa forma, o ato número 5 atribui tudo unicamente à vontade do presidente. Então, suspende habeas corpus, tira diversos direitos, né, garantias constitucionais. B. Escolha 2 dos 4 artigos do pedido de divórcio e justifique as afirmações neles presentes. Bom, aqui fala de regime de exceção de bens e certidão inconstitucional, né? Por quê? Porque o AI-5 é o chamado regime de exceção, né? Você tira completamente certos elementos dos códigos de lei, né? Você cria exceções para poder ser mais duro, para poder ser autoritário. E a ideia de que é inconstitucional. Por quê? Porque violava tudo que se propõe numa Constituição, né? Você atribui tudo ao presidente. Então, quer dizer, passa a ser tudo lícito a partir do momento em que você cria esse dispositivo. Então, quer dizer, a Constituição propriamente dita não serve mais para nada, porque o presidente pode suspendê-la a seu bel prazer, né? O 2 fala do número de brasileiros que existiam na época, né? Os filhos do casal ficarão sob a guarda da mãe, não podendo o pai nunca mais visitá-los. Ou seja, a ideia de que a ditadura tinha que ser superada definitivamente, né? Que esse tipo de instrumento, que era o AI-5, jamais poderia ser reeditado no Brasil. E olha que tem gente por aí pedindo esse tipo de coisa, né? E às vezes nem se dá conta do que está pedindo, né? Ou sabe e faz isso porque se vê como um grande autoritário. E a 4, né? Suplicante abre mão do seu direito. Aí aqui também não fazia muito sentido, é mais uma piada, né? Dizer, olha, a gente não precisa do senhor, né? Então, eu imagino que a grande maioria mencionou os elementos que estão no item 1 e no item 3, né? Que esses sim faziam mais relação com o conteúdo do próprio AI-5, tá? Então, essa foi a prova de 2019, tá? As outras provas estão aqui no link do lado.